Olá, estamos aqui em mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, trazendo reflexões e informações sobre esse nosso planeta azul, como aparece na nossa vinheta de abertura. E como nós, com as nossas mãos jardineiras, nossa inteligência, nosso coração, podemos cuidar cada vez mais dessa nossa casa comum, a Terra. Hoje eu trouxe um convidado muito especial para compartilhar seus saberes conosco. É o nosso querido Tiago de Araújo Mendes. Vou apresentá-lo a vocês. O Tiago, ele está fazendo um pós-doutorado em Relações Internacionais, ele é doutor em Desenvolvimento Sustentável, mestre em Geografia e bacharel em Relações Internacionais. Ele já foi secretário nacional de Mudança do Clima e Floresta do Ministério do Meio Ambiente. Hoje ele ele participa da coordenação de apoio técnico de países lusófonos aos pesquisadores da área de mudança do clima, né, através de trabalhos, traduções. Muito importante esse trabalho, viu, Tiago? E ele atualmente é consultor do projeto City Inova na Secretaria do Meio Ambiente, sobre o qual vamos conversar ainda bastante. E ele faz parte do painel de peritos da Convenção Quadros das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Esperamos que você possa compartilhar conosco, que estamos ouvindo falar o tempo todo sobre mudanças climáticas, o que de fato está acontecendo no nosso planeta e se a gente vai assistir isso tudo ou se podemos ter protagonistas de alguma forma para mitigar ações ou para harmonizar. Obrigada pela sua presença. Normalmente a gente começa o programa trazendo um poema. E hoje eu trouxe um poema, é um texto místico dos nossos queridos povos originários Mbiá-Guarani. Então, é uma prece, na verdade, dos Mbiá-Guarani. E diz assim: estamos novamente aqui, Pai verdadeiro das almas. Estamos novamente a perguntar-te sobre a força, sobre como fazer para que a coragem sobreviva. Por isso, dá-nos o teu valor, a tua coragem, uma e outra vez, mesmo no meio de tantas coisas malignas. Tu te pronunciarás através dos teus filhos valorosos, de quem tu cuidas tanto. Através da tua coragem, Pai, e de tuas retumbantes palavras que nos enchem de valor. Eu achei lindo esse texto místico dos Guarani, porque eu sinto que ele é bem presente para esse momento, né, Tiago? Então eu te pergunto, como que nós vamos reunir as nossas forças e a nossa coragem diante dos desafios das mudanças climáticas? Bom, muito obrigado, Regina, pelo convite. Fico bastante feliz de poder estar partilhando com vocês algumas das informações que a gente tem trabalhado nesses últimos quase 20 anos no tema, e é muito interessante e instigador a prece, né, dos nossos povos originários, e sem dúvida nenhuma, nós temos um desafio enorme pela frente com essa questão que tem sido criada por nós mesmos, né? Ou seja, é uma ação do próprio ser humano ao longo de gerações que tem criado essa situação que coloca em risco os nossos meios de vida, né? Eu costumo dizer que não é que o planeta está ameaçado, né? O planeta sobreviveu e sobreviverá efetivamente se os seres humanos não estiverem mais aqui, como já aconteceu no passado. Agora, o nosso questionamento com esse fenômeno, né, é do modo de vida, como o ser humano se relaciona com a natureza e como ele tem se relacionado entre si, entre os povos.
Sim, Tiago. Tiago, eu quero agradecer você trazer essa questão, porque eu acho muito importante. As pessoas falam nas mudanças climáticas como se fosse algo que aconteceria ao planeta como um todo. E eu acho que o que a gente está vivendo agora com o Covid está fazendo as pessoas se darem conta de que existem realidades no equilíbrio dinâmico da Terra e que atuam sobre determinadas espécies, como é o caso do Covid. Ele atua sobre seres humanos. Então, assim, nessa relação de equilíbrio dinâmico e sistêmico, nessa complexidade da Terra, a questão do aquecimento global diz respeito a todas as espécies, mas elas têm uma resiliência que vem nessa capacidade de adequação, adaptação às mudanças. E nós, humanos, será que a gente precisa testar a nossa resiliência ou será que a gente pode cuidar antes de chegar a um extremo de ações e atitudes que possam reverter esse cenário, Tiago? Regina, essa é uma questão essencial do tema, tá? Porque, quando eu falo essencial, porque de maneira, na raiz do problema, tá? Nós estamos vendo uma reação física, tá? De um estilo de vida, tá? Que se estabelece basicamente desde o processo da Revolução Industrial para cá, tá? Ou seja, mais ou menos 1750 para cá. Então, assim, não é o ser humano em si, tá, que é o problema, e a gente deve tratá-lo como parte da natureza, mas sim um modelo de vida, um modelo de produção e consumo que está nos levando ao processo de aquecimento. Para poder explicar isso de uma maneira simples, tá, como você diz, ela é, né, bastante complexa, né, é importante de trazer alguns conceitos básicos. Tá? O primeiro conceito básico é daquilo que compõe a atmosfera. Então, quando a gente fala assim, estamos tendo um processo de aquecimento global, porque o CO2 está aumentando, né? É bom da gente voltar um pouquinho atrás e fazer uma reflexão do que significa isso na prática. E o primeiro ponto é o efeito estufa é um efeito natural, tá? Que se ele não existisse, o nosso planeta ele seria, em média, 30 graus mais frio do que ele é hoje. Tá? Então, a gente teria mais ou menos uma média de menos 15 graus, na média quando a gente pega todos os pontos do planeta. Tá? Então, é essa camada de gases que são chamados gases traço. Por que gás traço? É porque quando a gente está na escola, a professora de ciências fazia a prova falando assim, de que é formada a atmosfera, aí falava assim, oxigênio e nitrogênio, e não explicavam para a gente que, verdade, quando você olha assim, o todo, 20% oxigênio, 80% nitrogênio, mas tem gases que são bem pouquinhos, que são os chamados gases traço, que são exatamente esses gases, os gases de efeito estufa, tá? Que o principal deles é o chamado CO2. O que está acontecendo na evolução do planeta? Então, esses gases que funcionam como se fosse um grande cobertor do planeta. A gente recebe os raios solares e ele funciona como um cobertor. O que está acontecendo desde 1750 para cá, quando na Europa a gente tem, vamos dizer assim, o uso dos combustíveis fósseis, começa com o carvão mineral. Tá? A gente está desenterrando, tá, e jogando para a atmosfera de novo algo que demorou milhões de anos para a natureza enterrar. Então, quando eu falo que é um processo natural, é que o nosso planeta já foi muito mais quente do que ele é hoje. Tá? E ele tinha volumes de gases de efeito estufa, de CO2, né, simplificando, na atmosfera, muito maior do que existe na atmosfera. O que aconteceu? As plantas, os fitoplânctons, né,
no passado, passaram milhões e milhões de anos absorvendo esse CO2, transformando em biomassa e foram sendo estocados, né? Então, quando a gente acha depósitos de combustíveis fósseis, quando eles falam assim, gás natural, petróleo, carvão mineral, o que a gente está vendo são florestas muito antigas. Estou usando florestas, mas assim, vários tipos de vegetação que estavam vivos há milhões de anos atrás. E a natureza se deu conta, nos seus processos naturais, de ir enterrando eles para que eles não voltassem à atmosfera. O que acontece com a Revolução Industrial, né? Para poder se tornar produção de energia sem parar, 24 horas ali naquela fábrica, etc., os ingleses, então, falaram, vamos pegar essa pedra que pega fogo, que é o carvão mineral, que, na verdade, são plantas há milhões de anos atrás, e colocar para esquentar as fornalhas. Então, na prática, o que a gente está fazendo é invertendo o processo da natureza, que demorou milhões de anos para tirar esse CO2 da atmosfera. Sim, Tiago, e te ouvindo agora, então, assim, eu acho que fica bem claro para todos nós que, por exemplo, nas nossas cidades, na nossa realidade, os automóveis, né, porque o petróleo também, né, é uma memória do planeta, uma memória ancestral do planeta, que nós estamos transformando em combustível, em gasolina, e cada vez que a gente liga um carro e circula, nós estamos jogando para a atmosfera essa memória antiga, queimando ela, né, e essa camada tem a dificuldade de, vamos dizer assim, de neutralizar esse efeito. Então, a gente está potencializando novamente uma realidade que o planeta já teve há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, e sistemicamente, com a sua sabedoria, ele acomodou e agora nós estamos tirando. Então, te ouvindo e pensando assim nesse processo evolucionário e também acreditando que, do mesmo jeito que nós criamos o problema para a Terra, nós também temos a responsabilidade de dar respostas à Terra para esses problemas, eu te pergunto, essas tecnologias novas, essas pesquisas científicas, o papel da ciência agora é fundamental, então, para a gente reverter esse cenário, né, Tiago? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Sem dúvida, Regina. E aí é fundamental, né, a gente colocar em perspectiva o problema sobre o processo da ciência, que a ciência nos ajuda a explicar coisas que às vezes nós não sabemos ver. Tá? Então, como você disse no início, né, o que há bem pouco tempo atrás, tá, quando se falava assim, não, você pegou uma doença porque você teve contato com um vírus, que é uma coisa que você não consegue enxergar a olho nu. Tá? Então, esse processo científico, ele faz com que, através de não só tentativa e erro, mas reflexões, processos metodológicos, você possa realmente identificar as razões para as coisas, tá? Explicar como a natureza funciona, entender como ela tem os seus ciclos e seus processos. Então, quando a gente fala com uma pessoa, olha, está acontecendo um aquecimento da temperatura do planeta como um todo, e tenta motivá-la a falar assim, olha, você poderia, às vezes, escolher, no momento que você for abastecer, escolha o combustível renovável, ao invés do combustível fóssil, porque isso vai contribuir não só para a geração de emprego no interior do país, mas também vai contribuir para que a gente não aqueça a atmosfera do planeta. Às vezes fica um negócio muito etéreo, né? Você fala, mas do planeta? Porque exatamente isso, ou seja, o equilíbrio da atmosfera, como eu falei no início, são gases traço. Então, qualquer alteração que for mínima, ela tem um impacto tremendo para o sistema como um todo, porque esse processo que é somente possível quando você tem informações científicas, tá? E isso é fundamental. Se você não avançar com o processo de tecnologia, não avançar no processo de conhecimento desses
fluxos ecológicos, como a coisa funciona na natureza, dificilmente a gente vai sair dessa história melhor do que nós entramos, né? Sim. E, Tiago, eu gostaria de trazer para você a seguinte pergunta. Você faz parte, na SEMA, na Secretaria do Meio Ambiente, de um projeto muito importante, que é justamente esse da CIT Inova, né? É um projeto que tem um fundo internacional, vem pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e justamente busca encontrar soluções para determinados cenários. Então, eu queria te fazer uma pergunta, assim, fazendo um recorte bem pontual no cenário do Distrito Federal, por exemplo. Como é que está o nosso Distrito Federal nesse cenário das mudanças climáticas? A gente tem alguma possibilidade de protagonizar alguma coisa diferenciada? Sem dúvida nenhuma, Regina. O Distrito Federal ele tem um papel de ser piloto da nossa nação, né? Tanto que os nossos fundadores chamaram de plano piloto, né? Então, você tem é aquele Brasil que não só pretende ser melhor, mas como se materializa melhor. É a história que está por trás desse nosso quadradinho aqui no meio do Cerrado, Planalto Central. E o que a gente tem aprendido, né, com a série de estudos que estão sendo realizados pelo projeto CIT Nova, pela SEMA aqui do Distrito Federal, tem mostrado alguns pontos que nós devemos ficar bastante atentos, tá? Principalmente porque a nossa contribuição ela é relativamente pequena para o problema, tá? Mas nós estamos no meio do continente. E, efetivamente, quando a gente analisa as condições físicas, tá? As massas continentais, elas tendem a aquecer mais rapidamente do que as massas oceânicas, tá? Então, num cenário em que se fala em incremento de temperatura, em aumento de temperatura em 2 graus, o oceano não vai subir 2 graus, porque é uma média, mas o continente vai subir mais do que o oceano. Então, na média, vai dar 2 graus no cômputo geral. E aí, para te dar uma informação de parte desses estudos, tá? Foi feita toda uma análise com apoio dos modelos globais, dos supercomputadores do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui para o DF, e nós identificamos que desde o início da cidade, ou seja, quando houve a fundação até o momento atual, nós já identificamos um aumento médio na temperatura do DF de 2,3 graus. Só para você ter uma ideia do que significa isso na prática, tá? Ou seja, globalmente, tá? Do início da Revolução Industrial para cá, nós tivemos, em média, um incremento de 1,2 graus. Mas o DF subiu 2,3. Nossa. Tá? E o que a gente fez trabalhando efetivamente com vários pesquisadores dentro desse projeto? Nós, então, fizemos análises, segundo os modelos globais, do que aconteceria em 2030 e 2040 com o DF. Tá? E existe um risco de variação, dependendo se a gente não tiver uma redução drástica global dos gases de efeito estufa, das emissões dos gases de efeito estufa, o DF até 2040 pode subir até a mais, além desses 2,3, mais 3,2 graus. Tá? E você, Regina, que sabe, né, que né, de coração aqui também, assim como eu do Distrito Federal, sabe o impacto que é você ter uma diferença tão grande de temperatura assim. Só para você ter uma ideia, assim, nós estamos já com os cálculos, os estudos que foram feitos, identificando assim, anomalias no processo não só de secas, como também de chuvas torrenciais. Então, assim, quando a gente olha mais ou menos na média, tá, o tanto
que se chove ao longo do período anual todo, as alterações elas são quase imperceptíveis. É como eu te falei, assim, é na condição ali mexe muito pouco. Agora, quando você vai e olha diariamente, tá, o que a gente já vem identificando, e esses cenários para 2030 e 2040 vem sinalizando, é que as chuvas torrenciais vão vir mais fortes. Então, quando a gente vê o que aconteceu agora em fevereiro de 2021, a média de chuva que aconteceu no DF, ela é completamente fora da curva. Então, quando você analisa efetivamente o que acontece na média, o que provavelmente vai acontecer na seca ou deste ano ou do ano que vem, para compensar, a seca vai ser muito mais rigorosa. Então, a gente vai ter que se organizar e se adaptar para essas variações extremas. Sim, Tiago, você trouxe um dado de realidade muito importante. Eu vim para Brasília muito pequenininha, então eu digo que eu sou candanga, porque eu cheguei aqui, mal sabia andar, vamos dizer assim, né? E eu lembro bem que era bem diferente. A gente tinha claramente os 6 meses de chuva, os 6 meses de seca, e o período de chuva era aquela chuva, não era de pancadas, era uma chuva que às vezes ficava dias chovendo, aquela chuvinha fina, né? E hoje em dia que a gente vê essas pancadas, a gente sabe que elas não fazem bem, nem vamos dizer assim, no território da cidade, nem no campo, que ela endurece o solo com a batida forte dos pingos de chuva, né? E na cidade ela leva essa enxurrada que acaba contaminando lençóis freáticos, contaminando recursos d'água. Então, isso realmente, e ainda mais para nós humanos, que hoje mais de 85% dos humanos se encontram em cidades, né? E o nosso campo está com essa problemática grave de perda de bioma, perda do cerrado, por exemplo, né, devastação do cerrado, diminuição da Mata Atlântica. Quer dizer, nós estamos gerando impactos que essas mudanças, vamos dizer, essa variação de chuva e seca vai impactar todos os cenários, tanto o cenário urbano quanto o cenário do campo, não é isso? Eu estou entendendo bem? Exatamente, Regina. E esse aqui é o ponto. Ou seja, nós precisamos compreender cientificamente quais são esses impactos esperados para que seja possível da política pública, do setor privado, possam se preparar para reduzir ao máximo os danos associados a esses impactos adversos. Tá? Então, é nesse sentido que não só os cientistas, mas também os gestores públicos e privados têm que cada vez mais incorporar essa dinâmica no seu processo produtivo e no seu processo de consumo. E assim, já que a gente está tocando nessa questão, no âmbito do Distrito Federal, por exemplo, você poderia dar alguns exemplos do que anda sendo refletido no âmbito da gestão pública para a cidade? Sem dúvida. O que aconteceu a partir dessa produção desses estudos, tá, é que após esse processo dos cenários globais, dos impactos, a Secretaria de Meio Ambiente organizou basicamente 2 planos. Tá? Um plano para tratar dos processos de mitigação das causas, ou seja, o plano de mitigação das emissões de gás de efeito estufa, e um outro plano para tratar a adaptação aos efeitos. Tá? Esse plano, esses 2 planos foram produzidos tecnicamente, foram feitas uma série de debates entre os órgãos governamentais, passou por um processo amplo de consulta pública. Essa consulta pública ocorreu no início desse ano de 2021, onde mais de 1.000 páginas foram encaminhadas por representantes do setor privado, diferentes órgãos governamentais, cidadãos, professores, acadêmicos, né? E nesse plano, esses planos estão disponíveis, inclusive agora, para implementar.
né? Uma série de atividades podem ser feitas, não só pelo governo do Distrito Federal, e isso está colocado nos planos, mas também para a própria população. Então, ou seja, dei já um primeiro exemplo aqui, que é a escolha do combustível que você alimenta no seu veículo, né, no seu automóvel, mas também é muito importante que o Código Florestal, ou seja, a legislação de florestas aqui no Distrito Federal, seja operacionalizada. Ele tem, dentro desse plano de mitigação, uma série de ações que você pode reduzir até 1,8 milhões de toneladas de CO2 equivalente, fazendo atividades simples, tais como reflorestar áreas que estão degradadas, regiões que se encontram, por exemplo, com nascentes degradadas, com áreas de reserva legal que estão degradadas, mas também, fundamentalmente, trabalhar com a implantação das chamadas florestas urbanas, que aqui no Distrito Federal, esse trabalho da SEMA mostrou que várias partes do Distrito Federal já são floresta, apesar de ser dentro da área urbana. Então, pedaços ali da Asa Sul, por exemplo, quando você toma uma imagem de satélite, você vê que é uma floresta, né? Que tem os blocos, mas é uma floresta. Isso ajuda bastante a reduzir a temperatura do microclima e também reduzir os impactos da mudança do clima. Você está trazendo uma questão muito importante, e assim, no âmbito eu participo do Comitê de Bacia dos Afluentes do Paranaíba e também do CRH, o Conselho de Recursos Hídricos. E nós estamos vendo justamente isso, assim, porque, de fato, o DF, no âmbito do monitoramento, né, nós temos pontos para monitorar a qualidade das águas, e a gente está vendo que, a exemplo do que a gente teve em 2018 da escassez hídrica, se nós não estivermos muito atentos à questão da ocupação do solo, nós poderemos ter problemas graves no abastecimento de água do Distrito Federal. E isso passa por um planejamento sistêmico, integrado, entre os diferentes atores da cidade, né? Então, por exemplo, essa questão de novos assentamentos, as pessoas ficam pensando muito na questão, vamos dizer, de uma grilagem de terra irregular, mas a gente também tem que pensar nas ocupações planejadas, que foram planejadas lá atrás, num outro cenário de Brasil, num outro cenário de mundo, do ponto de vista das mudanças climáticas, e agora pedem uma revisão desses valores, né? E também no âmbito, por exemplo, Brasília foi criada com esse traçado viário, né, privilegiando o automóvel. Então, a questão da mobilidade também é muito importante, né, Tiago? A questão de uma mobilidade, estimular o uso do transporte multimodal. Como é que vocês estão discutindo isso? Sem dúvida nenhuma. Regina, o inventário de emissões de gases de efeito estufa que o DF publicou, né, a SEMA produziu através do auxílio desse projeto, ficou muito evidente. Foram feitas não só um inventário, mas 13 anos. Foram 13 inventários anuais que foram realizados. Tá? E o que demonstra, de maneira, vamos dizer assim, sem questionamento, é que a nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no Distrito Federal é o transporte rodoviário. Tá? Em média, cerca de 50% das nossas emissões. Tá? Isso é bastante, só para você ter uma ideia, assim, quando a gente compara com o Brasil, tá? Esse número, para o Brasil, é algo entre 15% e 20%. Tá? No DF é 50% do total das emissões. Então, isso traz um grande desafio, não só para a organização da cidade, mas também para se pensar como a gente utiliza a cidade. Então, nesse plano que eu estou comentando aqui, tem várias formas de como cada cidadão pode contribuir. E teve um em especial que eu acho bastante curioso, que no cenário aqui da pandemia está ficando bastante evidente que pode ser uma alternativa para além da pandemia, que é a chamada operacionalização do teletrabalho, né? Que foi feita uma avaliação do que aconteceria se, mesmo sem pandemia, o governo do Distrito Federal fizesse
um rodízio para que 25% dos seus funcionários realizassem o trabalho através de teletrabalho, ou seja, sem precisar fazer esse transporte, né, de vir de Taguatinga para o plano, ou de Santa Maria para o plano, e depois voltar no final do dia. A redução de emissão ela é bastante considerável, né? Então, ou seja, pensar uma nova forma de trabalho, pensar uma nova forma de uso desse espaço coletivo é fundamental e pode ajudar na solução. Tiago, eu teria 1000 perguntas para te fazer ainda. Eu primeiro quero agradecer muito a você. Eu acho que as suas colocações foram muito importantes, não apenas para informar, mas também para trazer para cada um de nós uma reflexão sobre a nossa corresponsabilidade nesse futuro, né? Que nós precisamos nos informar, porque as cidades são o nosso ecossistema. O ecossistema urbano é a forma que os seres humanos encontraram para se organizar sistemicamente, né? E que a gente possa realmente ter uma convivialidade e um futuro sustentável, né, Tiago? Eu queria que vocês trouxessem as últimas palavras para os nossos telespectadores. Não, novamente, queria agradecer bastante a oportunidade de trazer o tema, né, aqui no seu programa, Regina, e, sem dúvida nenhuma, colocar que ainda há tempo. Tá? Então, ou seja, o problema ele é grave, ele vai exigir união, tá? Então, ou seja, a gente não vai conseguir fazer com que esse cenário se reverta se não tivermos realmente um processo em que as pessoas queiram mudar o seu estilo de vida, queiram construir um cenário sustentável, e, sem dúvida nenhuma, é importante que cada cidadão não só escolha, dentro do seu processo democrático, alternativas para a política pública que vão dar essa possibilidade, mas também no ato de consumo. Escolham empresas que estão se adaptando e preocupando em operacionalizar esses conceitos que nós falamos aqui hoje, né? Então, essa é o meu recado final. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, agradeço a sua atenção, querido telespectador, e até o nosso próximo encontro.